Vamos então às notícias do esporte. Carlos Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Uma perguntinha para começar. Já andou a cavalo? Sim, já. Já caiu do cavalo? Ainda bem que não. Não, né? Pois é, o goleiro do Paysandu ontem não só caiu do cavalo, como o cavalo pisou nele. Exatamente. Já a gente mostra esse jogo do Paysandu, a gente vai acompanhar a classificação, Feira, porque o Paysandu teve chance de chegar ao G8, né, com o jogo de ontem, mas não conseguiu. Esteve no G8 durante a partida. Teve duas vezes o Paysandu frequentou o G8 lá na 8ª posição. Vamos ver, mas então, no fechamento, vamos ver o que aconteceu. Bom, primeiro posicionando, o Paysandu ontem perdeu para o Botafogo na Paraíba por 3-2 e a história desse jogo vai render daqui a pouco. Mas a classificação está aí, o Paysandu na mesma 15ª posição. O Paysandu por duas vezes esteve em vantagem no placar. Então nessas duas vezes o Paysandu tomou o 8º lugar àquela altura do Figueirense. Então a realidade é essa, o Paysandu segue na 15ª posição. O Remo segue na 13ª, porque um empate e o Paysandu já tiraria do Remo a 13ª posição. Deu nisso, segue tudo como dantes, Márcio. Pois é, vamos então acompanhar como é que foi esse jogo do Paysandu ontem contra o Botafogo. O Paysandu que chegou a ficar na frente, mas levou a virada com os gols aí, com algumas falhas do goleiro bicolor. O Botafogo não marcava mais de uma vez em uma partida como mandante desde a primeira rodada. Para piorar, o time de João Pessoa estava a 4 jogos sem vencer. Condições favoráveis para o Paysandu? Nem tanto assim. Logo no início, Ricardo Luz cruzou na área e Bismarck chutou de primeira. Gabriel fez uma defesaça. Em outra chegada do time da casa, Matheus Anderson parou na defesa bicolor. E no contra-ataque do Botafogo, Gerson Magrão quase marcou na sobra. E aos 40 minutos, em uma das raras finalizações do Paysandu, Bruno Alves mandou um chutaço. Gol do Papão? Nos acréscimos, Gabriel defendeu mais uma vez no chute de Ricardo Luz. E na volta do intervalo, de novo, Ricardo Luz desafiou a atuação de Gabriel Bernard. Outra defesaça. Em cobrança de falta para o Belo, o goleiro bicolor pegou mais uma vez. Era certamente o destaque da partida. Mas logo tudo foi por água abaixo. Após cruzamento na área, falha bizarra de quem estava muito bem. Gol contra de Gabriel Bernard. Mas o artilheiro bicolor em 2023 limpou a barra. Um chutaço para selar o 18º gol de Mário Sérgio no ano. Paysandu 2-1. Porém, em outro cruzamento na área bicolor, mais um frango de Gabriel Bernard. Pedro empatou de novo para o time da casa. O Belo seguiu em busca da virada e dessa vez Gabriel defendeu. Mas tudo que está ruim pode piorar. No final da partida, a pressão do time da casa e Rogerinho pegou a sobra para virar a partida para o Belo. Final Botafogo 3, Paysandu 2. Depois de 8 dias trabalhando e descansando, o Paysandu não conseguiu a primeira vitória como visitante na Série C. O time bicolor segue com os mesmos 12 pontos na tabela, flertando com a zona e também próximo ao G8. O próximo compromisso do Papão vai ser sábado contra o Brusque na Curuzu. A equipe já apresentou uma melhora, não e ainda um pouco distante daquilo que nós almejamos, que nós necessitamos, mas já melhorando dentro de um padrão de jogo. Haja vista o segundo gol feito, mesmo sofrendo o gol de empate, tivemos o equilíbrio, a forma de jogar tática e buscamos o segundo gol. Depois armamos a situação para o contra-ataque e acabamos sofrendo 2 gols que não merecíamos da forma como aconteceram. Mas continuar trabalhando, erguer a cabeça, dar moral e incentivar aos atletas daquilo que foi feito. Quando se ganha todos, quando se perde todos. Então é seguir caminhando em busca da classificação. Então, Ferreira, 2 falhas, não foram falhas, digamos assim, simples, foram falhas até que chamam atenção para um goleiro profissional. Infelizmente, foram determinantes para o Paysandu ter perdido ontem o jogo, né? Pois é, e com a frustração, porque o Paysandu fez 1-0 e aí o frango do goleiro
ocorre o empate do Botafogo. O Paysandu faz 2-1, vem o segundo frango, né, 2-2, e aí o Botafogo no finalzinho faz o gol da vitória. Vamos rever os dois gols tomados pelo Gabriel Bernard, que é um goleiro de apenas 22 anos. E vinha bem, né, Ferreira, na competição, né? Situações como essa ensinam muito, Márcio. Ele aprendeu muito seguramente ontem. Vamos considerar o seguinte: choveu, então bola lisa, ele aí teve um problema que eu posso entender como baixa de concentração e o posicionamento do corpo, olha só, ele está com o corpo posicionado meio diagonal na direção do gol. Aí, o que eu posso entender? Ele imaginou uma situação normal de campo seco, bola seca, né? E a bola, quando o campo está liso, quando o campo está molhado, a bola ela bate no chão, ela não quica, ela desliza. E aí passou por baixo do corpo dele e resultou naquele vacilo. Você vê como o posicionamento do corpo dele está equivocado. Na bola cruzada, a bola passaria cruzaria o gol e ele acabou desviando. E nesse segundo lance, olha só, quando a bola chega no chão, ela acaba passando por baixo do corpo dele. Houve um outro erro de cálculo. Enfim, é por aí. Dois erros bizarros, como bem definiu o Breno Raiol, e dois lances que vão ficar na memória do Gabriel Bernard para sempre, sabe? Isso aí é um aprendizado definitivo, porque é um bom goleiro, ele tem potencial, ele já mostrou isso, ele salvou o Paysandu em diversas ocasiões, mas ontem não era a noite dele, estava muito bem no jogo até ocorrerem essas duas falhas. Muito provavelmente ele sai do time, porque fica um peso contra ele muito grande. O jogo seguinte é em Belém. O peso, quando eu falo, é em cima do emocional. Ele precisa ter uma estrutura emocional muito privilegiada para suportar isso aí, dar a volta por cima, mas é muito provável que ele seja tirado do time até para ser poupado, para se recompor. Sim. E voltar num outro momento. O aspecto psicológico, Ferreira, você sempre chama atenção para a importância dentro de um elenco, né? E sobretudo para os goleiros, né? Porque o goleiro precisa de muita concentração, porque a gente percebeu claramente, né? Uma falha, um gol. Duas falhas, dois gols, que foram gols determinantes para a derrota do Paysandu, né? A falha no primeiro gol é mais grave, porque o posicionamento do corpo dele é totalmente equivocado. E aí ele tenta uma bola que, por segurança, ele poderia fazer qualquer coisa, espalmar, qualquer coisa menos o que fez. É o paralelo com o lance do Jean Silva no gol do Figueirense, né, a falha do atleta do Remo. Podia fazer qualquer coisa na jogada menos o que fez. O caso do Gabriel Bernard no jogo de ontem. Agora, extremamente frustrante pelo jogo. O Paysandu teve uma... Pela circunstância também da classificação, né, Ferreira? Teve também pelo que significaria a vitória. Isso. Né? E, enfim, a atuação do Paysandu bem razoável no jogo de ontem. Como disse o Marquinhos Santos, o Paysandu fez um jogo tático, jogou dentro de um planejamento, um time todo muito plugado, mas o goleiro desplugou, desconcentrou e teve essa extrema infelicidade. Bom, Ferreira, a gente segue falando do Paysandu porque o clube aí continua com a reformulação do seu elenco. Ontem, a 21ª dispensa foi anunciada. Quem deixa o papão é o atacante Vicente, 24 anos. O jogador fez 14 partidas com a camisa bicolor e não marcou nenhum gol, Ferreira. O Vicente foi mais uma aposta que o Paysandu fez, um jogador que tinha se destacado na 2ª divisão do Campeonato Baiano, que já havia jogado aqui no futebol do Pará pelo Carajás, que teve até um bom começo no Paysandu, mas enfim, não segurou o rojão. Bom, vamos agora com o Remo, Ferreira. O Remo que se reapresentou ontem, depois do empate no Mangueirão com o Figueirense. O Leão agora está focado no jogo de domingo contra o Floresta, lá em Fortaleza. E quem conversou com a imprensa foi o atacante Pedro Vitor, um dos destaques da equipe azulina na Série C. Vamos então acompanhar um trecho da entrevista. A gente sempre procura agredir o adversário, sempre procura desempenhar nosso melhor futebol. E acontece que tem dias que a gente toma um empate, a gente vai perder e a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que buscar a vitória a todos os jogos. Se a gente perde, se a gente empata, acontece no futebol, a gente tem que pensar no próximo jogo para trazer a vitória para casa. Bom, o Remo tem agora esse jogo contra o Floresta para pontuar, vencer não necessariamente, mas pontuar sim nesse jogo de Fortaleza.
está ali no limite, muito próximo da zona do rebaixamento, mas uma sequência de 6 jogos sem perder, sempre pontuando, é uma reação da equipe do Remo, que vai jogar muito desfalcado contra o Floresta, sem o Pablo Roberto, sem o Lucas Marques, seguramente sem o Uchoa, que ainda tem uma esperança, está em tratamento médico, mas é muito difícil ele ganhar condições de jogar contra o Floresta. E o Floresta, Márcio, que promoveria um reencontro do Remo com o Gerson Guzmão, o técnico que passou pelo Remo ano passado, naquela contratação polêmica, ele veio do Botafogo da Paraíba, mas o Gerson Guzmão dançou, não é mais o comandante da equipe cearense. Sérgio Soares vai estrear contra o Remo como técnico do time cearense. Então, é isso aí, domingo à noite, domingo 7 da noite, Floresta e Remo, nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Ferreira, ontem no baú, a gente trouxe a questão dos fumantes, né, no futebol. Você segue com esse assunto porque ontem a gente estava com aquele tempinho apertado, né, e você segue com essas informações, trazendo o aspecto de algo que no passado era muito comum, mas com o avanço das políticas em relação à conscientização, né, o trabalho que foi feito, a questão da saúde pública, mudou muito o comportamento e no futebol também, né? Antes de entrar nesse assunto, Márcio, eu estava fazendo uma breve pesquisa aqui para não ficar devendo uma informação. É que somente ontem saiu o boletim oficial do jogo Remo e Figueirense e ficou a curiosidade, afinal de contas, quantos ingressos o Remo vendeu? Qual foi o público pagante daquele jogo? 31.085 pagantes foi o público do jogo Remo e Figueirense, e o Remo passa de fato ao recorde no campeonato e também a liderança por média de público na competição. O Remo com 11.843 pagantes por jogo, à frente do América, que tem 7.685, e o Paysandu é o 7º nesse ranking de público médio, com 3.412 pagantes. Esse cenário aí, porque afinal de contas a torcida joga por ela, né? Também busca esses posicionamentos. Agora sim, o que o Márcio levantou aí, que é essa questão dos fumantes no esporte, falando aqui mais precisamente do futebol. Esse assunto nós trouxemos ontem no baú, mas não tivemos o tempo suficiente para apresentar o assunto. Trazemos agora através de alguns personagens do passado e do presente também. A gente começa por este personagem do presente. Olha, a Copa recente do Catar, e aí o Brozovic, meio campo da Croácia, num lance ali com o Neymar, fumante. Nós vimos a foto ao lado, ele fumando. Sócrates, o paraense Sócrates, já falecido, que não só fumava muito, como bebia muito, né? Ronaldo Fenômeno, olha só, também é fumante, uma revelação para a gente aqui. Avançando agora com o Johan Cruyff, o holandês, ex-jogador, treinador de muito sucesso, fumante. Zinedine Zidane, francês, não exatamente francês, né? Argelino. E olha aí o técnico que a CBF anuncia como o próximo comandante da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, também fumante. Então, figuras do passado, figuras do presente do futebol. Por que nós trouxemos esse assunto? Por uma questão, pelo que representa o fumo para a saúde pública e pelo comprometimento que isso traz para os atletas de alto rendimento ou para ex-atletas, para uma reflexão, enfim. E 2 especialistas com muita autoridade, Carlinhos Dornelles, mestre em psicofisiologia, e Paulo Mota, especialista em medicina esportiva. Nós tínhamos um jogador, um atleta, conhecido como Gerson, seleção brasileira, famoso canhotinha de ouro, que fumava muito mesmo, era um fumante veterano. E realmente a carreira dele foi mais curta do que se pensava. Era um atleta que colocava os pulmões e o coração para fora na hora dos jogos, entendeu? Mas realmente foi muito ruim. Na minha época, da década de 70, a famosa década de ouro, 80, do nosso clube do Remo, realmente existiam muitos fumantes. E naquela época nós tínhamos a oportunidade de fazer algumas palestras sobre o mal que fazia para eles, entendeu? Sabendo que um atleta de futebol necessita de um bom sistema cardiovascular e respiratório e um volume máximo de oxigênio, que na fase passiva do jogo
ajude a recuperar-se dos esforços da fase ativa, o fumo não é uma boa alternativa para quem pretende chegar a alto nível. Sobretudo porque o futebol, Márcio, a gente fala do esporte como um todo, mas aqui precisamente com as referências do futebol, hoje é para superatletas. Já foi para jogador, já foi para atleta, hoje é para superatletas. Para você ter uma noção, lá nos anos 70, quando Paulo Motta fez aquele registro, nós não tivemos fotos, não conseguimos fotos de atletas do futebol paraense fumando, mas era muito comum, e aí tivemos o testemunho do Dr. Paulo Motta. Naquela época, um atleta num jogo corria 8 quilômetros. Agora, está correndo 14, 15 quilômetros. Nos jogos que exigem mais, os atletas que correm, que são mais exigidos, chegam a correr 15 quilômetros no jogo, para você ter uma noção do que isso significa de esforço físico. E aí nós conseguimos também ter o registro ali de um atleta da atualidade. E mesmo aqui no futebol do Pará, ainda há atletas em atividade que são fumantes. E isso tem um impacto muito grande, como lembrou ali o Carlinhos Dornelles, com a autoridade de quem é mestre em psicofisiologia. O que é mais grave ainda é você considerar que há casos de fumantes que evoluíram nas drogas. E aí nós temos dois personagens para exemplificar, já surgiram na tela. O Diego Maradona, aí com o seu charuto, nós sabemos bem da história do Maradona com cocaína, né? E acabou falecendo, deixando a história de um jogador brilhante, mas também de um personagem do consumo de drogas. Quem é que vem em seguida? Walter Casagrande, aí fumante, né? E depois teve o envolvimento dele com drogas mais pesadas, inclusive hoje sendo um palestrante com uma posição muito digna, de livro lançado, de alguém que hoje é um soldado na luta contra as drogas. Dependência química. Contra a dependência química, bem colocado, Márcio. Então, a gente tem esses exemplos aí, e vale registrar também o seguinte: eu vi um depoimento recente de um profissional do meio do futebol sobre atletas que estão tentando construir a carreira, porque no futebol, como a carreira é muito curta, o tempo vai passando, se o atleta não acontece no mercado, ele vai ficando ansioso. Por quê? Porque ele não se preparou para outra profissão e ele precisa vencer no futebol. O tempo vai passando, isso não está acontecendo, a ansiedade leva normalmente ao consumo de droga. E aí já não é mais cigarro. Então tem toda essa relação aí do esporte, do futebol, com o fumo, com o prejuízo que o fumo leva para o desempenho, e também esse aspecto da carreira, quando demora a acontecer, que provoca ansiedade, que deixa vulneráveis esses jovens à tentação das drogas. É isso, assunto importante que o Ferreira traz para a gente, um alerta, principalmente aos mais jovens em relação a essa questão. Ferreira, mudando de assunto, equipes do futebol pelada aparecendo por aqui, vamos lá? Olha, com toda a amistosidade, né, do futebol amador, começando aqui pelo Prainha Esporte Clube de Magalhães Barata, abrindo o desfile dos times amadores e já passando a bola para a escolinha do ECAG Tapanã, aqui região metropolitana de Belém. Está aí a garotada ocupando espaço na tela do Bom Dia. Real Marabá, time do Campeonato Marabaense, também em destaque na nossa tela de honra do Bom Dia Pará para o futebol amador. Angostura Futebol Pelada, Pedreira, Belém. Esse time aqui, ganhando ou perdendo, se perde, já faz jus ao nome, está vivendo aquela angostura ali, né? E se ganha, é motivo de festa, tem aquele terceiro tempo bem regado. Beiradão Marudá, comemorando 15 anos de atividade no futebol, está aí o time de Marudá. É a hora dos desprezados Futebol Shop, São Caetano de Odivelas. Os desprezados na tela. Os Duques, da região metropolitana de Belém, também aqui na tela do Bom Dia Pará. É a hora do Esporte Real, do Coqueiro, região metropolitana de Belém. Estrela Master é de Santa Maria do Pará. Está aí o time de Santa Maria. Resenha Futebol Pelada do Tenoné. Depois do Resenha, quem é que vem?
Vem o time dos filhos da Vila de Cafezal, Magalhães Barata. Passando a bola para as meninas do Penélope, as veteranas do Tapanã. Com muita pose ali, né, Márcio? Tá time certo. imponente aí na foto. Depois do time da Penélope, Só Amigos Futebol Master, Pratinha 1. Também aqui na nossa tela com a camisa pegando fogo ali, né? Catrina FC, cidade de Castanhal, está aí o time feminino Catrina FC, lá do município Modelo. É a hora do Itaqui Futebol Clube, Agrovila Itaqui, município de Castanhal. Muito bem, tá aí. Então hoje o giro foi repleto por várias localidades. Daqui a pouco você volta, Você Ferreira? dança muito, que eu já vi nas redes sociais de vez em quando. Foi mesmo? Né? Márcio é autoridade na música, como DJ Sim. e como dançarino também. Dança breaking? Tu entra nas Não, competições? essa parte não. Eu fico só observando. Aí deixa para os profissionais. Imagino né? que você seja fã da paraense que está rumo a Paris, né? Exatamente, Paris. Tomara que chegue lá. A Olimpíada de Paris que vai ter, né, o break como um esporte olímpico, né, uma novidade. Exatamente. O pessoal está se mobilizando bastante para isso, né, Ferreira? Pois é, tem uma paraense com possibilidade de chegar lá e essa história a gente vai contar no meu retorno. Maravilha, Ferreira. Você Valeu. podia tentar um espacinho de break, quem sabe, Ferreira? Dia Melhor dar um break mesmo nessa dia 31 conversa. de fevereiro eu faço isso Tá aqui. certo. Valeu, Ferreira. Hora do esporte. Carlos Ferreira chega junto, destacando aí a Série C. Ontem o Paysandu, por pouco, não encerrou a rodada, né? Pelo menos à noite, no G8, né? O Paysandu também, né? Porque a rodada, bom dia de novo para todo mundo, a rodada teve esse quase para o Remo Sim. e teve o quase para o Paysandu. O quase do Paysandu muito mais frustrante, afinal de contas, teve a vitória nas mãos e saiu com a derrota. O Remo pelo menos saiu com um empate lá contra o Figueirense e nos dois jogos a figura do vilão, né? A gente já vai contar isso aqui, antes vamos lá para lances dessa partida Botafogo da Paraíba e Paysandu ontem à noite em João Pessoa. Golaço do Paysandu com o Bruno Alves no chute de fora da área. A arbitragem não viu, ele ajeitou com a mão, prosseguiu a jogada e fez um golaço. Aí o Botafogo pressionou, conseguiu empatar o jogo numa falha terrível. Veja, daqui a pouco o lance, enquanto o Gabriel Bernard vai fazendo defesas providenciais. Foi a primeira falha, ele né? falha de forma terrível. Olha só como ele consegue desviar para o gol contra de goleiro. Gabriel Bernard, uma noite que ele não vai esquecer jamais. Você vai entender melhor já, porque o Mário Sérgio está aí fazendo o 2-1 para o Paysandu, nesse momento de muita festa. Afinal de contas, o Paysandu conseguia retomar a frente no placar, né? Compensava ali a falha do goleiro, mas o Gabriel Bernard falhou novamente. E aí, Foi Ferreira, infeliz você tem uma situação que todos os jogadores acabam sentindo, né? Porque o time vinha jogando à frente do placar e pega um gol desse e aí veio a virada, né? Dá uma quebrada no estado de ânimo. E aí o Botafogo no finalzinho consegue fazer o terceiro gol e conquistar a vitória. Quebrou o jejum, né? O Botafogo voltou a vencer depois de 4 rodadas. E o Paysandu segue sem vencer fora de casa. Já são 13 jogos do Paysandu fora do Pará, sem vitória. A vitória que esteve muito 13 perto jogos do este Corinthians. ano, Ferreira, é isso, né? 13 desde o ano passado, desde agosto do ano passado. A última foi sobre o Altos no Piauí. E aí conta a Série C do ano passado, Copa Verde, Copa do Brasil, Série C deste ano. Soma 13 jogos fora do Pará. Porque mesmo no Campeonato Paraense, o Paysandu fora de Belém só conseguiu ganhar um jogo, que foi em Marabá, do Águia. Então, não deu, o Paysandu segue na 15ª posição e volta a campo no sábado à noite, 7 da noite, na Curuzu, contra o Brusque. O Paysandu tendo a torcida de volta e toda uma pressão por vitória, obviamente. E enquanto que o Paysandu joga em casa, na próxima rodada o Remo joga fora de casa contra o Floresta, né, Ferreira? Em Fortaleza, o Remo buscando pontuação lá em Fortaleza. Se vencer é a perfeição, mas se empatar não deixa de ser um bom negócio. Por enquanto, o Ricardo Catalá vai tratando de ajustar o time. Ajustar é corrigir erros, né, e aprimorar virtudes. O trabalho do Catalá é muito isso aí, e ajustar o time também com as mudanças que ele é obrigado a fazer. Lucas Mendes
no lugar do Lucas Marques na lateral direita, o Claudinei e um parceiro que pode ser o Richard Franco ou o Marcelo na dupla de volantes, porque ele não tem o Pablo Roberto e provavelmente não vai ter também o Anderson ou o Shoa, mas no ataque, em compensação, tendo de volta o Fabinho. Então ele recompõe o time do Remo, treina especificamente para esse jogo contra o Floresta, o Remo que está na 13ª posição e pode até entrar na zona de classificação se conseguir ganhar do Floresta lá em Fortaleza, o Floresta que vai ter a estreia do técnico Sérgio Soares. Muito bem, Ferreira, vamos agora a uma modalidade que acho que você pode sair bem, quem sabe, será? Com certeza não. Vamos conhecer, Ferreira, a história de uma jovem paraense que se classificou para a etapa nacional de break, modalidade que vai estrear nas próximas Olimpíadas. Lívia Gadelha é destaque no esporte e vai se esforçar bastante, claro, para estar em Paris no ano que vem. Esta é uma garota iluminada. Por onde passa, é assim. Lívia Gadelha vem dando o nome no breaking, ou break dance. Estilo de dança que vai estar presente na Olimpíada de Paris em 2024. Para chegar lá, a caminhada já começou. No final de semana passado, Lívia participou da seletiva regional para conhecermos os melhores atletas do Brasil. Foram 4 confrontos em Belém. Na final, encarou a conterrânea Rafaela Bittencourt. Mas Lívia levou a melhor na preferência do júri. Treinei o mês todinho para chegar nesse primeiro lugar. Assim, eu olhei e não imaginei que eu seria capaz de chegar no primeiro lugar. Mas assim, dediquei e fui na garra e a gente conseguiu. Eu vejo como algo muito importante, porque a gente que dança o break, a gente brasileiros, a gente precisa ter mais essa visibilidade, né? A gente precisa ser mais enxergados, assim como não só como os b-boys, assim como as big girls também. Então, ter paraenses daqui, não só eu, mas como vários outros paraenses que também estão indo para São Paulo. Então, é uma trajetória que a gente está fazendo, que está sendo muito importante na vida de cada um, dessas pessoas que conseguiram. Em 2022, a garota já marcou presença por aqui, depois de uma conquista na França. Ela ficou com a medalha de prata no Mundial que aconteceu na Normandia. Lívia representou o país pela Confederação Brasileira de Jogos Escolares. A garota de Ananindeua hoje está com 19 anos e parece cada vez mais preparada para continuar em destaque. Acho que a confiança ela tornou a ser maior, né? Tornou a ser uma coisa bem grande, porque eu fui para a França e tive uma visão diferente. E quando eu voltei, eu falei assim, não, vou me dedicar mais, vou treinar mais, que eu sei que vai aparecer muitas coisas, muitas oportunidades para mim. Então eu passei a treinar mais, eu passei a ter mais garra e a seguir mais em frente. Depois de vencer a etapa de Belém, Lívia garantiu vaga na final que vai acontecer em São Paulo, no fim do mês de julho. Por aqui, ela segue treinando 2 vezes ao dia, porque se a paraense ganhar também a etapa na capital paulista, garante vaga no Mundial. Eu fui na seletiva de lá e consegui uma colocação importante, mas não o que eu queria, né? Então, mas deu para ver como as coisas funcionam, deu para ver como as meninas dançam, o pessoal dança. Então deu para eu voltar para casa e estudar mais isso. Então agora eu vou com uma visão diferente, eu vou já uma visão mais reta, tipo, não, eu já sei o que eu vou fazer e vou deixar de fazer. Se eu ganhar lá, eu vou pro Mundial. É onde só os incríveis b-boys e estão, então se eu chegar lá eu vou ter uma visibilidade muito grande e acho que eu vou ficar orgulhada da minha família toda, representar o Brasil vai ser maravilhoso. Fácil, né, Márcio? Assim, olhar é fácil, né? O negócio é fazer. Olha, é uma história de uma construção aí de uma campeã, né? Ela já tem uma história internacional, já tem conquista na França, uma medalha de prata no Mundial, toda uma dedicação. Vai à etapa nacional seguramente com uma cotação de favorita, tem possibilidade real de chegar aos Jogos Olímpicos. Vamos ficar aqui na torcida
e curtindo, porque esse é um esporte para lá de elegante, né? É um esporte envolvente, é um esporte plástico, vamos assim considerar. Eu fico imaginando os melhores do mundo reunidos. Exatamente. O espetáculo que você tem. E é interessante ver, Ferreira, como é um estilo começou como dança, hoje já é um esporte olímpico, né? E vai estar ano que vem em Paris. Era a dança de rua. Dança de rua, exatamente isso que eu ia falar, porque existia um preconceito, né? Foi uma coisa muito orgânica, digamos assim, que foi surgindo, mas infelizmente por ser de rua, existia um preconceito muito grande, né? Você vê algo que no passado foi alvo de preconceito e hoje tem um reconhecimento olímpico, é importante. Que é muito comum com a cultura popular, né? Isso, verdade. Primeiro enfrenta o preconceito, depois acontece para ganhar essa importância, essa relevância toda. Então a Lívia... E Ferreira, a forma como foi criada é interessante, né? Porque em Nova York, nas ruas, né, afrodescendentes, latinos, começaram com esse estilo e aí surgiu o preconceito, mas foi ganhando adeptos em Nova York, no mundo todo, e hoje, que bom que vê que há esse reconhecimento olímpico, está nas Olimpíadas de Paris ano que vem, e estamos aí em torcida pela Paraense, né, Ferreira? Esporte que envolve ginga é muito esporte de brasileiro, né? E aí está a Lívia dando a prova definitiva disso aí, então podemos nós aqui alimentar a esperança de termos uma paraense nos Jogos de Paris, com possibilidade de êxito também lá. Potencial a gente está percebendo que ela tem. Muito bem, então tá aí a Ferreira trazendo essa história bem bacana. Não danço nada, mas consigo falar alguma coisa. Exatamente, falar consegue, agora dançar. Mas o forrozinho eu vi que rolou no sítio no final de semana, se garantiu, Ferreira, gostei, se garantiu. Valeu, Ferreira. Uma boa semana. Amanhã tem mais, quinta-feira ainda tem Ferreira aqui com a gente no Bom Dia. Valeu.